As luzes fluorescentes da sala de emergência zumbiam uma melodia implacável e indiferente, uma trilha sonora para o caos controlado das primeiras horas da manhã. Para Lily Turner, o breve santuário de sua pausa estava prestes a terminar. Ela tinha acabado de desembrulhar o papel alumínio de um sanduíche de peru levemente amassado. Sua primeira refeição em 10 horas quando o alarme tocou. Não era a cacofonia usual de bipes e alertas. Era o grito agudo e penetrante de um código azul, parada cardíaca. O sanduíche caiu de suas mãos, esquecido. A adrenalina, limpa e afiada, subiu por suas veias, lavando a exaustão profunda. Ela correu, seus tênis gastos rangiam no linóleo, enquanto ela seguia o som, sua mente já percorrendo protocolos, seu corpo movendo-se por puro instinto arraigado. Ela irrompeu na baia separada por cortinas para uma cena de pânico crescente. Um homem idoso jazia na maca, seu rosto um tom cinza plácido e perturbador. Ao lado dele, um homem mais jovem, seu rosto uma máscara de puro terror, estava sacudindo o ombro de seu pai. Pai, acorde! Preciso verificar o pulso. Lily comandou, sua voz cortando o barulho, calma e autoritária. Outra enfermeira tateou o pulso do homem, seu rosto pálido. Nada. Ele está com a linha reta. Sem hesitar um segundo, Lily estava na maca, cavalgando a forma imóvel do homem idoso. Ela ignorou o caos irrompendo ao seu redor, os chamados pelo carrinho de emergência, as páginas frenéticas pelo cardiologista de plantão. Ela ignorou o filho aterrorizado cujo mundo estava desabando ao lado dela. Seu foco se estreitou para um único ponto crítico, o homem sob suas mãos. Iniciando compressões. Ela anunciou, sua voz firme. Ela entrelaçou os dedos, colocou as mãos no externo dele e começou a empurrar forte e rápido. O ritmo era brutal, implacável. 1, 2, 3, 4. Seus braços começaram a queimar, seus ombros gritando em protesto. Mas ela forçou, derramando cada grama de sua força, sua vontade, no ato simples e violento de forçar um coração a lembrar seu dever. Do canto da baia, Henry observava paralisado. O mundo havia se dissolvido em um túnel de horror surreal. Em um momento, ele estava tranquilizando seu pai, que havia sido internado para observação após um ataque de tontura. No próximo, ele estava observando uma estranha, uma mulher com uma expressão feroz e determinada, empurrando ritmicamente o peito de seu pai, lutando para arrastá-lo de volta da beira do esquecimento. Ele se sentiu inútil, um espectador indefeso da batalha mais importante de sua vida. Ele podia comprar empresas, mover mercados, comandar a atenção de líderes mundiais. Mas neste pequeno espaço estéril, ele estava totalmente impotente. Tudo o que ele podia fazer era observar a enfermeira desconhecida e rezar. O tempo se estendeu e se distorceu. Segundos pareciam minutos. Minutos como uma eternidade. O resto da equipe médica invadiu a baia, um turbilhão de esfoliantes e equipamentos. Mas Lily permaneceu a âncora, o motor no centro da tempestade, suas compressões nunca falhando. E então uma oscilação no monitor, um único bipe bonito e errático. Temos um ritmo, alguém gritou. Um suspiro coletivo de alívio encheu a baia. A equipe assumiu. O desfibrilador foi carregado e o caos organizado de uma ressuscitação bem-sucedida continuou. Lily finalmente escorregou da maca, seu corpo tremendo com adrenalina e esforço, e recuou, seu trabalho feito. Mais tarde, quando a tempestade havia passado, e seu pai, John Walton, estava estável na tranquila e mal iluminada UTI, Henry estava ao lado da cama dele, sua mão agarrando a de seu pai. Seu coração doía com uma gratidão tão profunda que era uma dor física. A cortina do quarto se abriu com um sussurro e a enfermeira da emergência entrou. Lily. Ela se moveu com uma eficiência tranquila,
Sua presença uma bomba calmante no quarto estéril. Ela verificou os monitores, ajustou um gotejamento, seus movimentos seguros e gentis. Estou muito bem, filho, disse John, sua voz fraca, mas clara. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno, e seu olhar seguiu a enfermeira. Estou sendo cuidado por um anjo. As bochechas de Lily coraram em um belo tom de rosa ao elogio, um pequeno e tímido sorriso tocando seus lábios. Apenas fazendo meu trabalho, Sr. Walton. Henry olhou para ela. Então realmente olhou para ela. Ele não estava mais vendo uma enfermeira. Ele não estava vendo a mulher anônima que havia lutado pela vida de seu pai. Ele estava vendo uma pessoa, uma mulher com olhos gentis, um sorriso suave e uma força que havia literalmente encarado a morte. A gratidão em seu peito se transformou em outra coisa, algo mais quente e complexo, uma sensação de admiração, de espanto, e uma curiosidade súbita e intensa que o deixou, pela segunda vez naquela noite, completamente sem fôlego. No dia seguinte, a estação das enfermeiras foi lançada em um estado de caos alegre. Uma entrega floral havia chegado, um buquê tão vasto e vibrante que parecia trazer um pedaço de um prado selvagem para o corredor estéril do hospital. Era um alvoroço de cores alegres e despretensiosas, girassóis com rostos voltados para a luz, margaridas brancas brilhantes e raminhos de lavanda perfumada. Era conspicuamente desprovido das típicas rosas vermelhas ou lírios exóticos que geralmente sinalizavam um grande gesto romântico. Isso parecia diferente, pessoal. Um pequeno e simples cartão estava enfiado na folhagem. Lily o puxou, seus dedos ligeiramente desajeitados. A caligrafia era forte e clara. Obrigado por me dar mais tempo com meu pai, Henry Walton. Lily olhou para o cartão, uma sensação lenta e quente se espalhando por seu peito. Em sua linha de trabalho, a gratidão era frequentemente expressa em sussurros frenéticos e chorosos no meio da noite, ou de forma alguma. Um gesto tão atencioso, tão pessoal, era uma raridade. Seus colegas a provocaram com bom humor, mas Lily se viu voltando ao buquê durante todo o seu turno, tocando uma pétala, inalando o cheiro fresco e limpo. Era uma pequena ilha de beleza em um mar de branco antisséptico. Mais tarde, naquela noite, John Walton recebeu alta, sua recuperação progredindo mais rápido do que qualquer um esperava. Lily sentiu uma sensação tranquila de satisfação ao assinar sua ficha. O resultado bem-sucedido um bálsamo para sua alma cansada. Ela estava em casa, encolhida em seu sofá gasto com uma xícara de chá e um livro que estava muito cansada para ler quando seu telefone vibrou com um número desconhecido. Ela quase o ignorou, mas algum instinto a fez atender. Olá, Lily. É Henry Walton. Sua voz era ainda mais quente e rica ao telefone. Um timbre baixo e agradável que enviou um arrepio inesperado pela espinha dela. Oh, Sr. Walton. Olá, ela disse, sentando-se um pouco mais reta. Espero que seu pai esteja se acomodando bem em casa. Ele está. Obrigado. E ele já está reclamando da comida. Então sei que está melhorando. Ele disse, um toque de riso em sua voz. O som era fácil e genuíno. Estou ligando para agradecer novamente. As flores não pareciam suficientes. Elas eram lindas, ela disse sinceramente. Mas você realmente não precisa me agradecer. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Foi sua resposta padrão, aquela que ela usava para desviar elogios e manter um limite profissional. Houve uma pausa do outro lado da linha. Eu sei que você vai dizer isso, ele disse, seu tom mudando, tornando-se mais sério. Mas o que você fez não foi apenas um trabalho. Você foi a calma no meio de um furacão. Você foi extraordinária, e eu gostaria de agradecer-lhe adequadamente. Ele respirou fundo. Você jantaria comigo? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Seu mundo era de turnos de 12 horas, fluidos corporais e decisões de vida ou morte.
Não era um mundo de jantares com os filhos bonitos e abastados de pacientes gratos. Parecia inadequado, complicado. Oh, isso é muito gentil de sua parte, mas não é realmente necessário. Ela começou, já formulando uma recusa educada. Fico feliz por ter podido ajudar, e isso é agradecimento suficiente. Por favor, ele insistiu, sua voz suave, mas persistente, cortando sua deflexão praticada. Não havia nenhum traço da arrogância de direito que ela poderia ter esperado de alguém de seus meios óbvios. Havia apenas uma sinceridade genuína e convincente. Apenas um jantar, para que eu possa agradecer adequadamente à mulher que salvou a vida do meu pai. Sua sinceridade era desarmante. Isso contornou suas defesas profissionais e tocou algo mais profundo. Este não era um homem tentando impressioná-la. Era um filho cheio de uma gratidão profunda e simples, contra seu bom julgamento, contra todas as regras de propriedade hospitalar que ela geralmente seguia. Um lento sorriso se espalhou por seu rosto. Ok, Sr. Walton, ela se ouviu dizer, uma nota de divertimento em sua própria voz. Apenas um jantar. Preparar-se para o jantar parecia estranhamente grandioso. Lily estava diante de seu pequeno armário, uma onda de insegurança a invadindo. Seu guarda-roupa consistia principalmente de scrubs confortáveis, jeans gastos e um punhado de vestidos simples reservados para raras ocasiões sociais. Nada parecia apropriado para um jantar com um homem que enviou prados de girassóis como nota de agradecimento. Ela finalmente optou por um simples vestido azul escuro, a coisa mais bonita que ela possuía, esperando que fosse elegante o suficiente sem se esforçar demais. Ela estava esperando um táxi ou um serviço de carona compartilhada. Então, quando um elegante Aston Martin cinza escuro, um carro que parecia mais uma pantera pronta para atacar do que um meio de transporte, parou em frente ao seu modesto prédio de apartamentos. Seu queixo quase caiu no chão. Henry saiu do lado do motorista. Ele não estava em um terno abafado, como ela poderia ter imaginado, mas em calças escuras sob medida e uma camisa branca nítida de colarinho aberto sob um blazer cinza suave. A ausência de gravata o fez parecer relaxado, acessível e ainda mais devastadoramente bonito do que na iluminação dura do hospital. Ele sorriu ao vê-la, um sorriso quente e genuíno que imediatamente a deixou à vontade. Você está linda, Lily, ele disse, sua voz um murmúrio baixo enquanto ele abria a porta do passageiro para ela. O elogio, tão simples e sinceramente entregue, a fez corar. Você se arruma muito bem também, Sr. Walton, ela retrucou, uma nota brincalhona em sua voz. Henry, ele a corrigiu gentilmente. Por favor. A viagem foi suave, o interior do carro um casulo de couro macio e potência silenciosa. Ele dirigiu com uma confiança fácil, navegando pelas ruas da cidade enquanto fazia uma conversa fiada sem esforço, perguntando sobre o dia dela, fazendo-a rir com uma história sobre a recusa teimosa de seu pai em seguir o conselho dietético de seu médico. Ele parou em frente à Área, um nome que Lily só havia lido em revistas brilhantes. Era o restaurante mais exclusivo e celebrado da cidade. Um lugar onde as reservas eram rumores de serem marcadas com um ano de antecedência. Um templo culinário para a elite da cidade. Um nó de ansiedade apertou em seu estômago. Ela sentiu uma sensação súbita e avassaladora de estar fora de seu elemento. Um manobrista levou o carro embora, enquanto Henry a conduzia em direção à grande entrada, sua mão repousando levemente na parte inferior das costas dela. Ela se preparou para o barulho, a multidão, a sensação de 100 pares de olhos julgando seu vestido simples. Mas, ao entrarem, ela foi recebida por um silêncio profundo e perturbador. A sala de jantar era uma extensão deslumbrante de tetos altos, luz dourada suave e mesas cobertas com linho branco impecável. Mas estava completamente, absolutamente vazia. Não havia garçons correndo,
Nenhum tilintar de copos, nenhum murmúrio de conversa. Apenas uma única mesa perfeitamente posta para dois no centro da vasta sala silenciosa. Lily parou em seu caminho, seus olhos arregalados de confusão. Onde? Onde está todo mundo? Ela perguntou, sua voz um sussurro no espaço cavernoso. Henry teve a graça de parecer ligeiramente envergonhado, um leve rubor subindo pelo pescoço. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela estava começando a reconhecer como um sinal de nervosismo. Ah, ele disse. Eu fechei o restaurante para nós esta noite. Lily o encarou sem palavras. Eu queria que pudéssemos conversar, ter alguma privacidade sem sermos interrompidos ou ouvidos. Ele explicou, sua sinceridade superando seu constrangimento. E eu não tinha certeza do que você gostava de comer. Então pedi ao chefe para preparar um pouco de tudo para um menu degustação. Espero que esteja tudo bem. A pura e alucinante extravagância do gesto era avassaladora. Estava tão além do reino de sua realidade que beirava o absurdo. Pessoas não simplesmente fechavam o Aria, mas a intenção por trás disso, o desejo doce, quase ingênuo de garantir seu conforto e privacidade, era tão incrivelmente atencioso que fez seu coração doer. Ela ficou ali, presa entre a admiração e uma consciência aterrorizante do abismo entre seus mundos. Ninguém nunca havia feito algo assim por ela. Ninguém jamais a havia tornado o foco singular de um gesto tão grandioso e impossível. Ela não sabia se ficava completamente encantada ou totalmente aterrorizada. Ser os únicos ocupantes de um restaurante de renome mundial deveria ter sido estranho. Uma performance intimidante sob o olhar focado da equipe. Em vez disso, foi mágico. O chefe principal apresentou cada prato pessoalmente. O sommelier explicou cada harmonização de vinho com reverência tranquila. E o serviço foi tão discreto e impecável que parecia que a comida simplesmente aparecia. A refeição em si foi uma sinfonia de sabores, a comida mais requintada que Lily já havia provado. Mas rapidamente se tornou secundário. O verdadeiro prato principal foi a conversa. Com as distrações de um restaurante lotado removidas, havia apenas ele. E ele era cativante, ele era engraçado. Seu humor seco e autodepreciativo. Ele era brilhante, falando sobre arte e história com uma paixão tranquila. Mas, acima de tudo, ele era um ouvinte incrível. Ele perguntou sobre ela, não com a curiosidade educada e superficial a que ela estava acostumada, mas com um interesse genuíno e focado que a fazia sentir como a pessoa mais fascinante do mundo. Ele perguntou sobre a escola de enfermagem, sobre os desafios e triunfos de seu trabalho. Ele não se encolheu quando ela descreveu a realidade corajosa e muitas vezes dolorosa da emergência. Em vez disso, ele ouviu com um respeito profundo e empático. Ele perguntou sobre seus sonhos e ela se viu contando a ele sobre seu vago desejo meio formado de um dia trabalhar em oncologia pediátrica, um campo que exigia um nível de resiliência emocional que a maioria das pessoas não conseguia compreender. Deve ser preciso um tipo especial de força para trazer tanta luz a um lugar tão escuro. Ele disse, seu olhar cheio de uma admiração que a fazia sentir-se verdadeiramente vista. Quando ela, por sua vez, perguntou sobre a vida dele, ele estava mais reservado. Ele falou com carinho de seu pai, de sua paixão compartilhada por velejar. Ele mencionou o negócio da família, descrevendo-o vagamente como uma empresa de logística e transporte que seu avô havia iniciado. Ele fez parecer modesto, quase pitoresco. Ele parecia muito mais interessado em ouvir sobre a vida dela, o mundo dela, do que em falar sobre o seu próprio. As horas se derreteram. Ao final da noite, suas bochechas doíam de tanto sorrir, e ela sentiu uma conexão confortável e fácil com ele, que não sentia com ninguém há muito tempo. Ele a levou para casa, o silêncio confortável no carro preenchido com o zumbido agradável de uma noite perfeita. Ele a acompanhou até a porta de seu prédio de apartamentos, o gesto simples e cavalheiresco.
Tive um tempo maravilhoso, Lily, ele disse, sua voz suave no silêncio da noite. Eu também, Henry, ela respondeu. E ela o disse mais do que poderia dizer. Ele não tentou beijá-la. Ele simplesmente manteve o olhar dela por um momento, uma promessa silenciosa de algo mais antes de dar-lhe um pequeno sorriso e voltar para seu carro. Ela o observou partir, seu coração batendo com uma energia esperançosa e feliz. De volta ao seu apartamento, zumbindo da noite, ela tirou os sapatos e se encolheu no sofá. Uma curiosidade persistente, uma necessidade de fundamentar a noite mágica em algum tipo de realidade se apoderou. Ela puxou seu laptop. Ela digitou o nome dele na barra de pesquisa. Henry Walton. Ela clicou Enter. Os resultados carregaram e ela sentou-se ereta, seu coração começando a bater forte. A tela foi inundada com manchetes de jornais financeiros, páginas sociais e meios de comunicação internacionais. Herdeiro da Walton Global Enterprises, Henry Walton, para falar em Davos. O bilionário mais elusivo do estado. Quem é Henry Walton? O legado Walton, um império de transporte avaliado em mais de 432 bilhões. Fotos dele apareceram. Não um homem relaxado e sorridente com quem ela acabara de jantar, mas uma figura mais séria e formidável, saindo de jatos particulares, apertando as mãos de líderes mundiais, parado ao lado de seu pai, na abertura da Bolsa de Valores de Nova York. Lily sentiu o ar sair de seus pulmões. Suas mãos começaram a tremer. O homem com quem ela acabara de compartilhar um jantar engraçado, íntimo e surpreendentemente normal, não era apenas um filho grato. Ele não estava apenas em logística. Ele era o herdeiro de uma das maiores fortunas privadas do planeta. O grande e absurdo gesto de fechar o restaurante de repente se focou de forma nítida e aterrorizante. Para ele, não foi um grande gesto. Era uma terça-feira. Ela tinha acabado de sair em um encontro com um bilionário gentil, humilde, engraçado e secreto. E ele não tinha dito uma única palavra. Lily não dormiu bem. Sua mente repassava a noite, superpondo as manchetes e os números impressionantes sobre a memória de seu sorriso fácil e olhos sinceros. As duas versões de Henry Walton, o filho humilde e grato e o herdeiro multibilionário, eram impossíveis de conciliar. Ela sentiu uma mistura confusa de admiração, intimidação e uma pontada surpreendente de decepção. A conexão simples e genuína que ela sentira parecia manchada agora, complicada por uma realidade que ela não conseguia compreender. Seu telefone tocou tarde na manhã seguinte, enquanto ela tentava se distrair com a lavanderia. O nome dele brilhou na tela e seu coração deu um pequeno salto nervoso. Ela respirou fundo e atendeu, determinada a ser direta. Olá. Oi, Lily, é Henry. Sua voz era tão quente e agradável quanto ela se lembrava, mas hoje carregava um peso diferente. Eu tive um tempo realmente maravilhoso ontem à noite. Uma nota esperançosa sublinhava suas palavras. Eu estava esperando poder vê-la novamente. Aqui estava, o momento da verdade. Eu também me diverti muito, Henry. Ela começou, sua voz uniforme. Mas há algo sobre o qual precisamos conversar primeiro. Ela pausou, reunindo sua coragem. Eu te googlei. Um silêncio pesado se estendeu pela linha. Por um momento, ela pensou que ele poderia ter desligado. Então ela o ouviu soltar um longo e cansado suspiro. Não foi um suspiro de aborrecimento, mas de resignação. Eu imaginei que sim, ele disse, sua voz perdendo um pouco de sua energia brilhante. E sinto muito, Lily. Eu realmente sinto. Eu não estava tentando enganá-la. Ele soava tão genuinamente arrependido que sua defensividade começou a suavizar. É que, ele continuou, lutando para encontrar as palavras. Eu odeio essa parte da minha vida. Eu odeio o rótulo de bilionário. Eu odeio como as pessoas mudam no segundo em que descobrem. Seus olhos ganham um olhar diferente. Eles começam a ver cifrões e oportunidades em vez de uma pessoa.
Perdi a conta do número de pessoas que tentaram me usar ou usar meu pai através de mim. Sua voz era tranquila, entrelaçada com uma solidão profunda que ela nunca havia considerado. Por uma noite, eu só queria ser Henry, o cara cujo pai você salvou. Eu queria ver se você gostaria desse cara. Isso é egoísta? Sua honestidade crua a desarmou completamente. Ele não estava escondendo sua riqueza por arrogância, mas por uma necessidade profunda de conexão genuína. Ele estava se protegendo. Ela, que havia construído suas próprias paredes profissionais e emocionais, podia entender isso melhor do que a maioria. A intimidação que ela sentia começou a derreter, substituída por uma onda surpreendente de empatia. Não, ela disse suavemente. Não é egoísta, eu entendo. Ela respirou fundo. Ok, Henry, eu vou te ver de novo. Sério? O alívio em sua voz era palpável. Sim, mas com uma condição, ela disse. Uma nota brincalhona e desafiadora entrando em sua voz. Qualquer coisa. Chega de restaurantes fechados. Chega de grandes gestos de bilionário. Da próxima vez que formos a algum lugar, eu posso realmente pagar minha própria sobremesa. Ela o ouviu rir do outro lado da linha. Um som completo, genuíno e aliviado que a fez sorrir. Você tem um acordo, Lily Turner, ele disse. É um acordo. Para o segundo encontro deles, Lily estava determinada a nivelar o campo de jogo. Ela escolheu o Little Owl, um pequeno e agitado restaurante italiano escondido em uma rua de paralelepípedos em seu bairro. Era a antítese completa de Aria. As mesas estavam apertadas umas nas outras. O ar estava denso com o cheiro de alho e tomates fervendo, e o som de conversas barulhentas e pratos tilintando era um zumbido constante e animado. Era seu lugar favorito, um lugar de calor, autenticidade e lasanha incrível. Quando ela lhe disse onde eles iriam, ele não hesitou. Parece perfeito, ele havia dito. Ela o observou enquanto ele navegava pelo espaço lotado, esperando ver um lampejo de desconforto, um sinal de que ele estava fora de seu elemento. Mas não havia nenhum. Ele largou sua persona de bilionário na porta como um casaco pesado. Ele sorriu calorosamente para a anfitriã. Ele não se encolheu quando um garçom esbarrou em sua cadeira. E ele olhou ao redor do quarto barulhento e caótico, não com desdém, mas com um interesse genuíno e curioso. Este lugar é ótimo, ele disse, inclinando-se para que ela pudesse ouvi-lo sobre o barulho. Parece vivo. Para sua surpresa, ele se encaixou perfeitamente. Ele não estava interpretando um papel. Ele estava genuinamente se divertindo. Ele encantou a garçonete deles, uma mulher ríspida e sem rodeios chamada Maria, fazendo-a dar um raro sorriso. Ele insistiu que eles compartilhassem uma garrafa do vinho tinto da casa, pronunciando o excelente com uma sinceridade que fez o dono do restaurante que ouviu brilhar de orgulho. Ele era apenas Henry, um homem desfrutando de uma boa refeição com uma mulher em quem estava interessado. A ilusão era tão perfeita, tão completa, que quando se quebrou, o efeito foi chocante. Lily, ei! Uma voz familiar cortou o barulho. Era Mark, um dos residentes seniores do hospital, um médico de bom coração, mas notoriamente fofoqueiro. Ele estava em uma mesa próxima com sua esposa. Mark, oi? Lily disse, um pouco nervosa com a interrupção. Os olhos de Mark deslizaram de Lily para o homem sentado em frente a ela. Não sabia que você estaria nesta parte da cidade. E quem é seu amigo? Ele perguntou, seu tom amigável e casual. Mark, este é Henry. Henry, este é meu colega, Dr. Mark Chen, ela disse, fazendo as apresentações. Henry, Walton? Mark perguntou, seus olhos se arregalando ligeiramente enquanto ele fazia a conexão. O nome, combinado com o rosto que ele provavelmente vira em notícias, se encaixou. A mudança foi instantânea e profundamente desconfortável. A postura relaxada de Mark se endireitou, seu sorriso casual tornou-se mais deferente, mais forçado. Sr. Walton,
É uma honra, senhor, ele jorrou, seu tom mudando do de um colega para o de um inferior. Eu li tudo sobre o trabalho filantrópico de sua família com os hospitais da cidade. É verdadeiramente notável. O sorriso de Henry tornou-se um pouco mais tenso, um pouco mais educado. Obrigado, doutor. Meu pai acredita em retribuir a comunidade. A conversa foi breve, mas o dano foi feito. Depois que Mark voltou para sua mesa, ocasionalmente roubando olhares furtivos na direção deles, um silêncio pesado caiu sobre eles. Henry suspirou, um som profundo e cansado, e olhou para sua taça de vinho. Viu, ele disse suavemente, não com raiva, mas com uma tristeza profunda e de partir o coração. Era disso que eu estava falando. Ele olhou para ela, e seu rosto estava despojado do charme fácil de momentos antes. Em seu lugar estava a expressão cansada e solitária de um homem que constantemente tinha que questionar se as pessoas estavam vendo ele ou o nome e a fortuna que o seguiam como uma sombra. Pela primeira vez, Lily realmente entendeu. Não era apenas sobre evitar caça-fortunas. Era uma solidão exaustiva, fundamental. Uma batalha constante para ser visto por quem ele era. E naquele momento, seu coração se abriu para ele. Uma onda de empatia tão forte que parecia que poderia preencher a vasta e impossível distância entre seus dois mundos. Uma semana depois, foi a vez de Henry. Há um gala de caridade que a fundação da minha família está patrocinando. Ele havia explicado ao telefone, sua voz hesitante. É para o hospital infantil. Eu tenho que ir. Eu estava me perguntando se você viria comigo. Ele se apressou em adicionar. Nenhuma pressão, apenas como meu par. Seria bom ter você lá. E assim Lily se viu entrando em um mundo que ela só havia imaginado. O gala foi realizado em um grande museu, seus salões de mármore transformados em uma floresta cintilante de esculturas de gelo e arranjos florais em cascata. O ar zumbia com o tilintar silencioso de taças de champanhe e o murmúrio de conversas sobre carteiras de ações e veraneio nos Hamptons. Era um mar de vestidos de grife, joias de cair o queixo e sorrisos predatórios praticados. Lily se sentiu como um pardal que havia acidentalmente voado para um aviário de pavões exóticos. Seu vestido, um simples mas elegante vestido azul marinho, que ela havia comprado em uma loja de departamento de luxo após muita agonia, parecia lindo na loja. Aqui, parecia dolorosamente simples. Ela segurou sua pequena bolsa como um escudo, agudamente ciente dos olhares sutis e avaliativos sendo enviados em sua direção. Henry, no entanto, era sua âncora. Ele parecia sentir seu desconforto, sua mão uma presença constante e reconfortante na parte inferior das costas dela. Ele navegava pelo quarto com uma autoridade tranquila, sua postura relaxada, mas imponente. Ele estava em seu elemento. Ainda assim ele a fazia sentir como se fosse a única pessoa no quarto, inclinando-se para sussurrar uma observação espirituosa sobre um convidado particularmente ostentoso ou direcionando-a para um canto tranquilo quando ele sentia que ela estava se sentindo oprimida. O confronto inevitável veio perto das mesas de leilão silencioso. Uma mulher com um rosto cirurgicamente esticado e diamantes pingando de suas orelhas deslizou em direção a eles. Seus olhos varreram o vestido simples de Lily com um olhar de desdém mal disfarçado. Henry, querido, a mulher ronronou, ignorando Lily completamente. Eu quase não te reconheci sem um laço no seu braço. Ela então voltou seu olhar crítico totalmente para Lily. E quem é essa pequena coisa peculiar que você trouxe? Esta é Lily Turner, Henry disse, sua voz perigosamente suave, seu braço apertando protetoramente a cintura de Lily. Os olhos da mulher fizeram outra varredura lenta e insultuosa do vestido de Lily. Turner, ela ponderou. Não acredito que conheço esse nome. E aquele vestido? Eu simplesmente devo saber o designer. É tão corajoso ser tão discreto. O insulto estava envolto em um verniz de falsa curiosidade, tornando-o ainda mais venenoso.
Lily sentiu um calor de humilhação subir pelo pescoço. Ela estava prestes a gaguejar algo, qualquer coisa, quando Henry falou. Sua voz era calma, quase conversacional, mas cortou o ar como um estilhaço de gelo. O vestido de Lily não é de um designer famoso. É verdade, ele disse, olhando diretamente para a mulher, seus olhos frios. Ela é enfermeira. Ela prefere gastar seu tempo e energia salvando a vida das pessoas, não se preocupando com etiquetas de preço e nomes de marcas. Ele pausou, deixando as palavras se absorverem. É uma das muitas, muitas coisas que admiro nela. O sorriso perfeitamente pintado da socialite congelou em seu rosto. Ela ficou sem palavras, totalmente derrotada por uma lógica que seu mundo superficial não conseguia compreender. Sem outra palavra, Henry pegou a mão de Lily. Com licença, ele disse, não para a mulher, mas para o ar ao redor dela. Ele lhe levou Lily para longe da multidão através de um conjunto de portas de vidro e para um terraço tranquilo, iluminado pela lua, com vista para a cidade. O ar fresco da noite parecia maravilhoso em suas bochechas quentes. Seu coração batia forte em seu peito, uma mistura caótica de humilhação persistente e uma gratidão feroz e crescente. Sinto muito, Henry disse, sua voz tensa de raiva. Eu não deveria ter te trazido aqui. Sinto muito que ela tenha dito isso a você. Não sinta muito, Lily sussurrou, virando-se para encará-lo. As luzes da cidade brilhavam atrás dele, criando um halo ao redor de sua silhueta. Obrigado. Naquele momento, sob o vasto céu estrelado, o abismo entre seus mundos parecia desaparecer. Não havia bilionário nem enfermeira. Havia apenas um homem que a havia defendido com uma lealdade feroz e inteligente, e uma mulher que estava percebendo com uma certeza aterrorizante e emocionante que estava se apaixonando por ele. O terraço era um santuário tranquilo, um mundo distante do caos cintilante lá dentro. Os sons distantes da orquestra e o suave zumbido da cidade eram um pano de fundo suave e abafado para o silêncio carregado que havia caído entre eles. O coração de Lily ainda batia em um ritmo rápido e instável, não pelo insulto da socialite, mas pela defesa de Henry. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, no brilho suave da luz da lua. A raiva havia desaparecido de seu rosto, substituída por um olhar de preocupação sincera e ansiosa por ela. Você realmente quis dizer isso? Ela perguntou, sua voz mal um sussurro. O que você disse lá dentro sobre me admirar? Ele se aproximou, o espaço entre eles diminuindo, até que ela pudesse sentir o calor irradiando de seu corpo. Ele estendeu a mão e gentilmente prendeu uma mecha de cabelo atrás da orelha dela, seus dedos demorando por uma fração de segundo contra sua pele. O simples toque enviou um choque de eletricidade através dela. Eu quis dizer cada palavra, Lily. Ele disse, sua voz baixa e séria, seu olhar tão intenso que parecia um toque físico. No meu mundo, tudo é uma transação. Pessoas são valorizadas por seu nome, suas conexões, seu patrimônio líquido. É exaustivo. É oco. Ele olhou nos olhos dela e ela viu uma vulnerabilidade crua ali que ele não mostrava a mais ninguém. E então há você. Você é real, você é compassiva e forte. E você dedica a sua vida a ajudar pessoas sem pedir nada em troca. Você é a pessoa mais impressionante e genuína que conheci em anos. Ele respirou trêmulo, a confissão que estava prestes a fazer clara em seu rosto. Eu te convidei para jantar para agradecer por salvar meu pai. Ele sussurrou, sua voz ficando embargada com uma emoção que ele não podia mais conter. Essa era a verdade, mas não é toda a verdade. Ele se aproximou ainda mais, sua outra mão subindo para gentilmente acariciar a bochecha dela. A verdade toda, Lily, é que eu continuo te convidando para sair porque não consigo parar de pensar em você. Desde o momento em que te vi naquela emergência, tão calma e tão feroz, você me tirou o fôlego. E você não o devolveu desde então. O mundo pareceu parar.
Não havia gala, nem cidade, nem abismo entre suas vidas. Havia apenas o olhar em seus olhos, o calor de sua mão em sua pele e a verdade inegável de suas palavras. Ele abaixou a cabeça, seu olhar caindo para os lábios dela, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar. Ela não o fez. Ela não pôde. Ela se inclinou em seu toque, seus olhos tremeluzindo fechados. Ele a beijou. Não foi um beijo de paixão explosiva e exigente. Foi terno, questionador e cheio de todo o espanto e admiração reprimidos que ele acabara de confessar. Foi um beijo que provava a champanhe e o ar fresco da noite, ah, e o alívio de tirar o fôlego de uma verdade finalmente dita. Foi a colisão suave e inevitável de dois mundos, dois corações que não estavam mais separados. Não era mais sobre gratidão. Não era mais sobre mundos diferentes. Na magia tranquila daquele primeiro beijo, era simplesmente sobre um homem e uma mulher que estavam inegável e irrevogavelmente se apaixonando. A bolha mágica do terraço, o momento privado perfeito de seu primeiro beijo, estourou antes mesmo do sol nascer. Lily acordou com o zumbido insistente de seu telefone na mesa de cabeceira. Não era seu alarme. Era uma cascata de mensagens de texto, uma após a outra, de suas amigas e colegas. Oi, MJ, Lily, é você? Você está na capa do Daily Goss? Com um sentimento de pavor, ela desbloqueou seu telefone. A primeira coisa que ela viu foi uma foto. Era granulada, claramente tirada de distância com uma câmera de lente longa, mas era inconfundível. Era ela e Henry no terraço, presos em seu primeiro beijo. As luzes da cidade brilhavam romanticamente atrás deles, criando uma imagem perfeita de conto de fadas. A manchete acima dela era tudo menos romântica. O recluso e a enfermeira. Mulher misteriosa do herdeiro bilionário Henry Walton revelada. Seu coração afundou. Ela clicou no artigo. Era uma peça de fofoca especulativa sem fôlego. Juntando os poucos fatos que tinham, seu nome, sua profissão, o fato de ela ter sido a enfermeira de plantão quando o pai dele foi internado no hospital. Eles pintaram uma narrativa de um romance turbulento e improvável. Uma história de Cinderela da vida real. E de repente sua vida anônima e tranquila acabou. O hospital, antes seu santuário, tornou-se um corredor polonês. Colegas a paravam no corredor, suas perguntas uma mistura de curiosidade genuína e inveja mal disfarçada. Famílias de pacientes olhavam para ela de forma diferente, com um novo e desconfortável pavor. Ela se sentia como uma exibição em um zoológico. Sua vida não mais dela mesma. A pior parte foi o paparazzi. Um punhado deles estava acampado do outro lado da rua da entrada do hospital. Suas lentes longas apontadas como rifles de atirador. Eles a seguiram quando ela saiu de seu turno, gritando perguntas, seus flashes de câmera como pequenas explosões agressivas. Lily, é verdade que você está namorando Henry Walton? Como é namorar um bilionário? É amor ou você está atrás do dinheiro dele? Ela odiou isso. Ela odiou a intrusão, as suposições, a maneira como sua vida, seu caráter, seus sentimentos muito reais por Henry estavam sendo distorcidos em uma história barata e sensacionalista para consumo público. Henry estava furioso. Quando ele a ligou, sua voz estava tensa com uma raiva fria e protetora. Sinto muito, Lily. Tenho minha equipe jurídica redigindo uma ordem de cessar e desistir. Emitiremos um comunicado exigindo privacidade. Os processaremos por assédio. Seu instinto era lutar, usar seu imenso poder e recursos para esmagar o problema. Mas Lily, cuja vida havia sido sobre desescalar situações caóticas, sabia que isso seria como jogar gasolina no fogo. Não, Henry, ela disse, sua voz calma e firme, apesar da turbulência que sentia por dentro. Não faça, por favor. O quê? Por que não? Eles estão te assediando. Porque isso só a tornará uma história maior.
Ela explicou pacientemente. Um comunicado, um processo que confirma que há algo para se falar. Isso alimenta a besta. A melhor maneira de matar uma história como esta é privá-la de oxigênio. Nós apenas ignoramos, nós vivemos nossas vidas. Eventualmente, eles ficarão entediados e passarão para outra pessoa. Houve um silêncio do outro lado da linha. Ele era um homem acostumado a tomar ações decisivas e poderosas. A ideia de não fazer nada era completamente estranha para ele. Mas ele ouviu a força tranquila e a sabedoria em sua voz. Ok, Lily, ele disse finalmente, uma nota de admiração em sua voz. Ok, faremos do seu jeito. Ele concordou, mas ela podia ouvir a preocupação ainda pairando em seu tom. Ele estava aterrorizado, não da imprensa, não da fofoca, mas da possibilidade muito real de que seu mundo, com toda a sua bagagem feia e intrusiva, estava prestes a engolir o dela. E ele temia que pudesse ser a única coisa que ele era impotente para parar. A tempestade midiática, embora perturbadora, eventualmente começou a diminuir, assim como Lily havia previsto. Sua estratégia de dignidade tranquila funcionou. Eles continuaram a se ver, optando por noites tranquilas em seus respectivos apartamentos em vez de saídas públicas, seu vínculo se aprofundando no santuário compartilhado que criaram longe de olhares curiosos. Algumas semanas depois, Henry a convidou para um jantar de domingo na propriedade Walton. A atmosfera era completamente diferente de sua primeira visita tensa. John Walton, agora totalmente recuperado, e seu antigo eu vibrante, tratou Lily não como uma convidada, mas como um membro querido da família. Ele a sentou ao lado dele na grande mesa de jantar, regalando-a com histórias embaraçosas da infância de Henry. Estou te dizendo, Lily, disse John, seus olhos brilhando, enquanto ele levantava sua taça de vinho. Este menino era uma nuvem sombria de tristeza antes de você aparecer. Ah, Lily, ele brindou, sua voz embargada de afeto genuíno, por trazer o sol de volta à vida do meu filho. Henry corou, uma visão rara e cativante, enquanto sorria para Lily do outro lado da mesa. Naquele momento, cercada por calor e aceitação, Lily sentiu uma profunda sensação de paz, um sentimento de pertencimento que raramente havia conhecido. A cena idílica se quebrou em um instante. No meio de uma risada, a expressão de John mudou. Sua mão voou para o peito, seu rosto se contorcendo de dor. Um suspiro estrangulado escapou de seus lábios, e antes que alguém pudesse reagir, ele desabou em sua cadeira, inconsciente. O mundo se dissolveu em caos. A mãe de Henry gritou. Henry congelou, a cor escoando de seu rosto, o horror da emergência se repetindo. Mas Lily não congelou. Seu treinamento assumiu o controle. Uma voz calma e clara cortando seu próprio pânico. Henry, ligue para o 911 agora, ela comandou, já se movendo, baixando gentilmente John para o chão. Ele tem um pulso, mas é fraco. Precisamos mantê-lo estável. Ela trabalhou com uma calma focada e profissional, monitorando sua respiração, afrouxando sua gola, sendo a âncora na tempestade até a chegada dos paramédicos. No hospital, a notícia era uma mistura de alívio e pavor. John havia sofrido um segundo ataque cardíaco mais leve. Ele estava estável, mas os médicos queriam mantê-lo por vários dias de observação e testes. Henry estava abalado até o âmago. A aterrorizante fragilidade da vida de seu pai mais uma vez exposta. Lily ficou com ele, sua mão uma presença constante e firme na dele, sua força tranquila seu único consolo. No dia seguinte, enquanto Henry estava no hospital com seu pai, o telefone de Lily tocou. Era sua melhor amiga Sarah, e sua voz era um sussurro frenético e em pânico. Lily? Oh, Deus, estou tão feliz que você atendeu. Estou pirando. Sarah chorou. Minha menstruação está atrasada. Tipo, muito atrasada. Eu acho que posso estar grávida. Estou com muito medo até de comprar um teste.
Estou com muito medo de descobrir sozinha. Você pode, por favor, vir comigo? O coração de Lily se abriu para sua amiga. Claro, ela disse imediatamente, sua própria exaustão e estresse esquecidos diante do pânico de sua amiga. Estou a caminho. Vamos resolver isso juntas. Eles se encontraram em uma grande e anônima rede de farmácias no centro da cidade. Sarah estava pálida e tremendo. Então Lily assumiu o controle. Fique aqui, eu pego, ela disse tranquilizadora. Ela caminhou pelo corredor, sua mente a milhões de milhas de distância, pensando em John Walton, em Henry, no terror de sua amiga. Ela pegou um teste de gravidez à prateleira, uma caixa simples, e caminhou até a frente da loja. Para acalmar os nervos de sua amiga, ela até ofereceu um pequeno sorriso tranquilizador enquanto pagava o caixa. Ela não notou o sedã surrado estacionado do outro lado da rua. Ela não viu o brilho de uma lente de câmera de longo alcance. Ela não sabia que uma paparazzi freelancer, um oportunista que a perseguia sem sucesso por semanas, acabara de tirar a sorte grande. A foto era perfeita, clara, inegável e totalmente condenatória. Lily Turner, a nova namorada do bilionário, em um balcão de farmácia comprando um teste de gravidez. A explosão veio na manhã seguinte. Lily acordou com seu telefone vibrando e caindo da mesa de cabeceira. Um zumbido implacável e furioso que sinalizava que algo estava terrivelmente errado. Com um sentimento de profundo pressentimento, ela o pegou. A tela era um pesadelo. Dezenas de notificações, todas ligando para a mesma história de todos os cantos da máquina de fofocas da internet. A manchete estampada no topo do site de um tabloide sórdido era uma obra-prima de insinuação maliciosa. O gambito da caça-fortunas. Namorada enfermeira de Henry Walton compra teste de gravidez enquanto pai bilionário luta por sua vida. Abaixo estava uma foto. Ela no balcão da farmácia, a caixa claramente visível em sua mão, um pequeno sorriso inocente em seu rosto, que o artigo torceu em um olhar de triunfo astuto. Seu sangue gelou. Ela sentiu uma onda de náusea tão intensa que teve que sentar na beira de sua cama. O artigo era uma obra de puro veneno. Ele a pintou como uma predadora conivente e oportunista, uma caça-fortunas que havia deliberadamente escolhido um momento de tragédia familiar para prender seu namorado bilionário. Eles distorceram sua profissão, seu ato de salvar a vida de John, no primeiro passo de uma sedução calculada. Eles pegaram um simples ato de amizade, ajudar Sarah, e o distorceram em um plano sinistro. O mundo, que brevemente parecia cheio de esperança e calor, tornou-se feio e hostil em um instante. Ela tinha que ver Henry. Ela tinha que ver John. Ela vestiu roupas, suas mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar seus jeans, e dirigiu até o hospital, um lugar que sempre fora seu santuário, mas que agora parecia a cena de um crime. No momento em que ela saiu de seu carro na garagem do hospital, eles desceram. Era como uma cena de filme de terror. Um enxame de paparazzi, muito mais agressivo do que antes, materializou-se por trás de carros e pilares cercando-a, empurrando câmeras e microfones em seu rosto. Senhorita Turner, é verdade que você está grávida? Você está tentando prender Henry Walton com um bebê? Como você pode fazer isso enquanto o pai dele está doente? Você tem alguma vergonha? As perguntas eram como golpes físicos. As luzes piscantes eram ofuscantes, desorientadoras. Ela se sentiu presa, sufocada, sua respiração vindo em arfadas irregulares. Ela levantou as mãos, tentando proteger seu rosto, tentando empurrar através da parede de corpos. De repente, um rugido furioso cortou o caos. Afastem-se dela. Era Henry. Ele rompeu através do grupo de fotógrafos como uma força da natureza. Seu rosto uma máscara de pura raiva assassina. Ele não tocou em ninguém,
Mas sua presença, sua fúria, era tão palpável que o grupo agressivo realmente recuou. Ele envolveu um braço protetor em torno de Lily, puxando-a firmemente para o seu lado e abriu um caminho através da multidão atônita, seu corpo um escudo entre ela e as câmeras. Ele praticamente a enfiou em seu carro, batendo a porta para silenciar a cacofonia. Dentro do interior silencioso forrado de couro, a adrenalina esvaiu-se, deixando apenas um choque oco e trêmulo. As palavras cruéis, os flashes cegantes, a sensação de ser caçada, tudo desabou sobre ela. Eu não consigo fazer isso, Henry. Ela sussurrou, as palavras fraturadas por soluços que ela não conseguia mais controlar. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, quentes e amargas. Eu não sou forte o suficiente para este mundo. Ela olhou para ele, seus olhos cheios de um desespero que partiu o coração dele. Eles me transformaram em um monstro. A cobertura, antes um símbolo de um mundo que ela achava intimidante, agora parecia o único porto seguro em uma tempestade furiosa. Henry a conduziu para dentro, seu braço nunca deixando seus ombros, seu toque uma presença firme e tranquilizadora. Ele a sentou no sofá macio, ajoelhou-se diante dela e gentilmente enxugou as lágrimas de suas bochechas com os polegares. Vou consertar isso, Lily. Ele disse, sua voz uma promessa baixa e feroz. Eu os destruirei. Farei com que meus advogados levem à falência cada um desses tabloides. Vou garantir que o fotógrafo que tirou aquela foto nunca mais trabalhe. Vou queimar o mundo deles até o chão pelo que fizeram a você. Sua fúria protetora era uma poderosa e reconfortante bomba. Mas enquanto ela olhava para seus olhos zangados e determinados, ela sabia que não era a resposta. Seu mundo lutando contra si mesmo só criaria uma guerra maior, e ela ficaria para sempre presa no meio. Ela respirou fundo, encontrando uma lasca da calma que reservava para seus pacientes mais críticos. Não, Henry, ela disse, sua voz baixa, mas firme. Ela colocou a mão sobre a dele. Ele a encarou confuso. Por que não? Eles não podem se safar disso. Isso não é sobre eles, ela explicou, seu coração doendo com a verdade que estava prestes a falar. Isso é sobre mim. Tornei-me enfermeira para ajudar pessoas, para ser uma presença tranquila e firme no meio do caos delas. Meu propósito é curar, acalmar. Ela olhou ao redor do magnífico apartamento para a cidade cintilante além do vidro. E agora, por causa da minha conexão com você, eu sou o caos. Eu sou a fonte de dor e estresse para você, para sua família. Eu sou uma manchete, um escândalo. Eu olho no espelho e não reconheço a pessoa que me tornei neste mundo. As palavras doíam ao serem ditas, mas eram verdadeiras. A alegria, o amor, a conexão incrível que ela sentia com ele estava sendo envenenada pelo ecossistema tóxico que cercava a vida dele. Preciso de uma pausa, ela disse, as palavras parecendo estilhaços de vidro em sua garganta. Preciso me afastar de tudo isso, das câmeras, da fofoca, do seu mundo. Preciso me encontrar novamente. É você terminando comigo? Ele perguntou, sua voz oca, um olhar de pânico puro em seus olhos. Não, ela sussurrou, lágrimas brotando novamente. Eu te amo, Henry. Acho que é a única coisa de que tenho certeza agora. Isso não é sobre você ou nós. É sobre mim. Estou me perdendo. E se eu deixar isso acontecer, não terei mais nada para te dar de qualquer forma. Ele viu a dor profunda e inabalável em seus olhos. Ele viu que isso não era uma negociação ou um apelo por segurança. Foi um ato desesperado de autopreservação. E negar-lhe isso seria o ato mais cruel de todos. Devastado, mas amando-a o suficiente para respeitar sua necessidade, ele assentiu lentamente. Ok, Lily, ele disse, sua voz embargada com uma emoção que ele não conseguia esconder. Eu entendo. Ele apertou a mão dela. Eu esperarei, por quanto tempo for preciso. Estarei bem aqui. Ela voltou para seu pequeno e tranquilo apartamento aquela noite.
O silêncio que ela antes prezava agora parecia cavernoso e ensurdecedor. Não era mais um refúgio pacífico, mas uma lembrança oca do que ela havia perdido. 2 semanas se passaram. 2 semanas de dias ocos e longas noites sem sono para ambos. Para Lily, cada momento tranquilo era preenchido com a memória de seu riso, seu toque. Para Henry, a cobertura espaçosa parecia um túmulo. A privacidade e a ordem que ele havia valorizado acima de tudo eram agora apenas solidão e vazio. Ele percebeu com uma clareza que era ao mesmo tempo dolorosa e absoluta que uma vida tranquila não significava nada sem ela para compartilhá-la. Uma noite, olhando para as luzes da cidade que agora pareciam frias e distantes, ele não aguentou mais. Ele não podia esperar. Ele não podia deixar o veneno de seu mundo vencer. Ele pegou as chaves do carro, seu coração batendo com uma nova e feroz resolução. Ele não ia deixá-la lutar esta batalha sozinha. Ele não ia deixá-la recuar. Ele ia lutar por ela, por eles, não importa o que a imprensa, ou sua família, ou o mundo inteiro tivessem a dizer sobre isso. O zumbido agudo e insistente do interfone de seu apartamento cortou o silêncio pesado da noite. O coração de Lily saltou para a garganta. Ninguém jamais tocou o interfone de seu apartamento sem avisar. Com as mãos trêmulas, ela apertou o botão de falar. Olá, sou eu. A voz de Henry, baixa e ligeiramente distorcida através do pequeno alto-falante, foi tudo o que foi preciso. Uma onda de desejo tão intensa que a deixou tonta a invadiu. Deixe-me subir, Lily, ele disse. Não foi uma exigência, mas um apelo. Por favor. Ela o deixou entrar, sua mente acelerada. Quando ela abriu sua porta, ele estava lá, parecendo cansado e abatido, mas com um fogo de determinação em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Eu sei que você pediu espaço, ele disse imediatamente antes que ela pudesse falar. E eu tentei. Eu realmente tentei. Mas é impossível. Ele deu um passo mais perto, sua presença preenchendo seu pequeno corredor. Viver sem você não é viver, Lily. É apenas esperar. E eu terminei de esperar. Ela pensou que ele ia defender seu caso, prometer novamente consertar tudo. Em vez disso, ele fez uma oferta que foi completamente inesperada. Fuja comigo, ele disse, sua voz urgente. Apenas para o fim de semana. Sem telefones, sem notícias, sem cidade. Deixe-me levá-la a um lugar onde ninguém sabe meu sobrenome. Um lugar onde eu era apenas Henry. A proposição era louca. Não resolveu nada. Mas o olhar em seus olhos, uma necessidade desesperada de se conectar com ela, longe dos escombros de seus dois mundos, era irresistível. Intrigada e com o coração batendo forte com uma esperança que ela pensou ter extinguido, ela se viu assentindo. Horas depois, eles estavam dirigindo para o norte, o brilho opressor da cidade diminuindo no espelho retrovisor. Eles dirigiram até que as rodovias se transformaram em estradas rurais e as luzes da rua foram substituídas pelo vasto dossel estrelado do céu noturno. Ele finalmente virou por uma longa estrada de terra não pavimentada, os faróis do carro cortando uma densa floresta de pinheiros, e parou em uma pequena cabana rústica, aninhada na margem de um lago iluminado pela lua. Meus avós construíram este lugar, ele explicou, sua voz mais suave e mais relaxada do que ela ouvira em semanas. Era o refúgio da nossa família antes. Bem, antes que tudo ficasse tão grande. A cabana era a antítese de sua cobertura. Era simples, aconchegante e cheia do cheiro de fumaça de madeira e livros antigos. Os móveis estavam gastos e confortáveis, as paredes adornadas com fotografias desbotadas de uma família feliz e com aparência normal. Esta era uma casa, não uma peça de exibição. Eles passaram o dia seguinte em um mundo diferente. Eles caminharam por horas pela floresta silenciosa e salpicada de sol. Ele a ensinou a pular pedras pela superfície vítrea do lago. Eles cozinharam uma refeição simples de peixe grelhado, que ele mesmo havia pescado na pequena e antiquada cozinha da cabana. Aqui,
Ele não era o bilionário formidável. Ele estava relaxado, feliz, seu riso fácil e frequente. Ele era apenas Henry. Naquela noite, eles sentaram-se em um tapete trançado em frente à lareira crepitante, o calor afastando o frio da noite. Eu te trouxe aqui por uma razão, Lily. Ele disse, sua voz baixa e embargada de emoção enquanto ele olhava para as chamas. Este é o único lugar na Terra onde eu já me senti completamente eu mesmo, onde eu não era o herdeiro Walton ou o futuro CEO. Eu era apenas um garoto que amava pescar e subir em árvores. Ele se virou para olhá-la, seus olhos refletindo a luz dourada do fogo, sua vulnerabilidade uma ferida crua e aberta. Eu queria que você conhecesse essa pessoa, ele sussurrou. O verdadeiro eu, o homem que existe longe de todo o barulho. Sua confissão a desarmou completamente. Ele não a havia trazido aqui para impressioná-la com algum retiro de luxo escondido. Ele a havia trazido aqui para compartilhar sua alma. Ele havia despojado os bilhões, o poder, o mundo inteiro que havia se interposto entre eles, para mostrar a ela o homem no centro de tudo. Henry, ela sussurrou de volta, sua própria voz embargada de emoção enquanto ela estendia a mão para tocar a bochecha dele. Esse é o homem por quem me apaixonei. Ele se inclinou em seu toque, seus olhos fechando por um momento. Ele se moveu mais perto, o espaço entre eles desaparecendo. O calor do fogo não era páreo para o calor que se acendeu entre eles. Ela sabia com uma clareza profunda e certa que este fim de semana não era apenas uma fuga, era um cruzamento. E eles haviam acabado de escolher seu caminho juntos. Na manhã seguinte, eles acordaram com o sol. Eles sentaram juntos no pequeno cais de madeira desgastado, canecas de café quente aquecendo suas mãos, e observaram o dia nascer. Uma névoa baixa pairava sobre a superfície calma e vítrea do lago, criando um mundo mágico e etéreo que parecia inteiramente deles. Os únicos sons eram o suave bater da água contra as estacas e o chamado distante de um ganso. Eu não quero que este fim de semana termine, Henry disse, sua voz um murmúrio tranquilo que parecia se misturar com a paz profunda da manhã. Ele olhou para ela, sua expressão aberta e séria. Eu não quero que nós terminemos. Ele colocou sua caneca no cais e virou-se para encará-la totalmente, pegando a mão livre dela na sua. Sua palma estava quente, seu aperto firme. Eu sei que meu mundo é complicado, ele começou, seu olhar inabalável. Eu sei que é barulhento e intrusivo e assustador. E eu sei que te arrastei para uma tempestade que você nunca pediu. Passei tanto tempo tentando proteger minha privacidade para manter aquele mundo à distância. E tudo o que eu acabei tendo foi uma vida tranquila e vazia. Ele apertou a mão dela, sua voz ficando embargada de emoção. E então você apareceu. E você é a calma, Lily. Você é minha calma no meio de tudo isso. O caos não importa quando estou com você. Ele respirou fundo, seu coração em seus olhos. Eu não quero ser o bilionário recluso anymore. Eu não quero ser o herdeiro Walton. Eu só quero ser o homem que pode te amar. O homem que pode construir uma vida com você, seja em uma cobertura na cidade ou em uma cabana na floresta. Suas palavras, sua sinceridade, a pura e sem verniz verdade de seu amor, trouxeram lágrimas aos olhos dela. Lily Turner, ele disse, sua voz caindo para um quase sussurro cheio de uma esperança que era ao mesmo tempo aterrorizante e bela. Você quer se casar comigo? Ele abriu sua outra mão. Descansando em sua palma não estava uma caixa. Era um anel, mas não o tipo que ela esperaria. Não era um diamante enorme e deslumbrante, projetado para sinalizar riqueza. Era uma faixa vintage e intrincada do que parecia ouro tecido, segurando uma única esmeralda verde profunda que parecia capturar a cor da floresta de pinheiros ao redor deles. Era único, pessoal e de uma beleza de tirar o fôlego. Era da minha avó, ele explicou suavemente. Ela deu para meu pai e disse a ele para me dar. Para quando eu encontrasse a única pessoa que visse o homem, não o nome, acho que ela teria amado você.
Com lágrimas escorrendo por suas bochechas, embaçando a imagem do sol nascente em uma névoa dourada, Lily olhou do anel requintado e significativo para o rosto do homem que ela amava mais do que a própria vida. Ela não precisou pensar. Seu coração sabia a resposta há muito tempo. Ela estendeu a mão, seus dedos tremendo, e o deixou deslizar o anel para o lugar. Sim, ela sussurrou, a palavra levada por uma respiração feliz e lacrimosa. Sim, Henry, eu vou me casar com você. Ele deslizou o anel de esmeralda em seu dedo. Encaixou perfeitamente, como se estivesse esperando por ela o tempo todo. Ele emoldurou o rosto dela com as mãos e a beijou, um beijo profundo e com alma que tinha gosto de café e névoa da manhã, e a promessa de 1000 amanheceres por vir. Enquanto se beijavam, o sol finalmente se libertou do horizonte, queimando o último resquício de neblina e banhando-os em uma luz dourada quente, selando sua promessa. 1 ano depois, os corredores estéreis e intimidadores do principal hospital da cidade estavam cheios de risadas, cores brilhantes e o som da esperança. Era a grande inauguração da nova ala pediátrica Walton Turner. O nome gravado em uma placa brilhante na entrada era um testemunho de sua parceria, uma fusão de seus recursos e do coração dela. Lily estava ao lado de Henry, não como uma convidada ou um acompanhante, mas como uma força motriz por trás do projeto. Ela havia deixado o mundo frenético e reativo da emergência e, com o total apoio de Henry, ajudou a criar e agora liderava o novo programa de bem-estar para pacientes e famílias do hospital. Seu novo papel era ser a calma, a defensora, a fonte de conforto para famílias navegando no caos aterrorizante da doença de uma criança. Ela estava fazendo o trabalho para o qual nasceu em uma escala que nunca havia imaginado. John Walton, parecendo mais saudável e feliz do que nunca, radiou de orgulho ao cortar a fita cerimonial. Ele puxou Lily para um abraço feroz. Eu te disse que ela era um anjo, filho. Ele disse a Henry por cima do ombro dela. Mais tarde, Henry a encontrou em um canto tranquilo, observando uma criança pequena rir, enquanto um cão de terapia fazia um truque. Ele se aproximou por trás dela, envolvendo os braços em sua cintura e apoiando o queixo em seu ombro. Todos os dias, ele murmurou em seu ouvido, sua voz cheia de um pavor silencioso e profundo. Cada dia, eu encontro uma nova razão para ter orgulho de você. Ela se recostou nele, seu coração cheio. A imprensa estava lá, mas os repórteres eram diferentes agora. Eles escreveram sobre seu trabalho, seus programas inovadores, seu impacto. Eles a chamaram de filantropa, uma defensora de pacientes. A narrativa da caça-fortunas havia sido completamente eclipsada pela verdade inegável de seu caráter. Ela não havia sido derrotada pelo mundo dele. Ela havia remodelado uma parte dele para melhor. Naquela noite, eles não estavam em um gala ou na cobertura. Eles estavam de volta à cabana à beira do lago, um lugar que se tornara seu verdadeiro lar. Um fogo crepitava na lareira, projetando um brilho quente e dançante sobre o quarto. Você sabe, Lily disse, sua cabeça repousando no peito dele, enquanto eles deitavam no tapete trançado familiar. Tudo isso começou com um coração que parou de bater. Henry sorriu, inclinando o queixo dela para olhá-la. Ele a beijou suavemente, um beijo lento e terno, cheio de um amor que agora era tão fácil e natural quanto respirar. Não, ele a corrigiu gentilmente, seus olhos cheios de um amor que era profundo e infinito. Começou com um coração que começou a bater mais rápido. O meu desde o primeiro momento em que te vi.